Muito boa tarde para todos os participantes do Brasil, de Portugal e do resto do mundo. Sejam bem-vindos a mais uma edição das 24 Horas da Paz, totalmente gratuita e em português. Este evento é oferecido pela Paz, uma organização independente sem fins lucrativos, dirigida pela e para a comunidade de mais de 100 mil membros. Para mais informações, visite o site www.sqlpass.org. Queríamos também agradecer aos nossos patrocinadores que nos ofereceram fantásticos prémios que serão sorteados no final do dia de hoje para quem preencher os questionários que serão apresentados no final de cada sessão. Agradecimentos à Apex SQL, Pluralsight, SQL Sentry e Redgate. Queria também falar sobre dois eventos, SQL Saturday em Brasília, que irá ocorrer este fim de semana, e o SQL Saturday em Lisboa, que irá ocorrer dia 20 de fevereiro de 2016, eventos a não perder. E agora passo a palavra a Ivan Campos, que irá falar sobre SQL Server 2016, e sem mais perdas passo ao Ivan. Ivan? Sim, É todo. sim, Podes começar. sim. Posso? Tá. Obrigado. Olá, olá a toda a gente. Boa tarde a todos. Vou então começar aqui a minha sessão. Vou só, entretanto, fazer o seguinte, que estou ainda à espera da minha máquina virtual para arrancar. Só um momento. Ok, enquanto isso, já posso. Volto mais tarde, enquanto ele não arrancar. Ok, enquanto isso, vou então começar a minha apresentação. Entretanto, vamos lá. Ok, boa tarde a todos. Então, hoje vou-vos falar um bocadinho sobre as novas features que o SQL Server 2016 vai trazer em termos de segurança. Vou aprofundar dentro do tempo que tenho disponível da melhor forma possível. Vou tentar demonstrar-vos também, de alguma forma, algumas funcionalidades do SQL Server Azure e da mesma forma do produto on-premises. Vitor, estou aqui a dizer que há pessoal que não está a conseguir ouvir. Isto está toda a gente a conseguir me ouvir? Não Eu, está? eu estou a ouvir bem. Está? Estás? Ok, Sim. prontos. Prontos, continuando então, vou então falar um pouco sobre o produto on-premises e vou também falar um pouco sobre o Azure, no caso uma configuração especial que normalmente se faz para Dynamic Data Masking para Azure SQL Database. Ok? Ok, um pouco sobre quem eu sou. Eu sou o Senior SQL Server DBA numa empresa portuguesa, multinacional, que tem empresas espalhadas por todo o mundo, a Sodexo e a SGPS. Basicamente temos empresas tanto no Brasil, na Bahia, como na Amazónia, como pela Argentina, Estados Unidos, Canadá, Índia, China, Alemanha e UK. E basicamente sou o DBA daqui da organização. Tenho também um chapter local, o que é o Porto Data, podem consultar em portodata.net. Sou MCP e normalmente tento fazer o melhor que posso nas apresentações que vou fazendo também cá por Portugal, tanto na comunidade de Lisboa, do SQL Porto, como aqui no Porto, no Porto Data, como também já aconteceu também em Coimbra. Ok? Ok. Ok, isto é a minha proposta para a minha sessão de hoje. Vou-vos falar então, vos dar uma perspectiva global então destas três
principalmente estas três features que vos falei, ou que vos proponho, que são Dynamic Data Masking, Row Level Security, Always Encrypted, e depois no fim deixo-vos à vontade para então colocar algumas questões que acho que é a melhor forma de a gente realmente fazer este tipo de sessões. Ok? Ok. O SQL Server 2016. O que é que traz de novo? Em termos de desenvolvimento, o que trouxe de realmente, ou seja, que se encaixa em termos de desenvolvimento, em termos de DBA, TSQL, por aí fora, é Dynamic Data Masking, Row Level Security. Okay? São duas features que vieram, que são implementadas tipicamente do lado da base de dados, ou seja, podem ser todas elas controladas do lado da base de dados, sem muito esforço do lado aplicacional. Okay? Always Encrypted é um mix, ou seja, existe desenvolvimento do lado da base de dados e um desenvolvimento, embora mínimo, mas é necessário, algum desenvolvimento do lado das aplicações. O TDE, o Transparent Data Encryption, também surgiu este ano, mas para Azure, para o produto em Paramount já temos algumas versões atrás, não tenho desde 2008. E a auditoria, existe algumas formas novas, principalmente no Azure, de fazer uma auditoria e utilizando também Power BI. Okay. Neste momento, o que vamos focar nesta sessão vai ser essencialmente em Row Level Security, Dynamic Data Masking e Always Encrypted, ok? Continuando. Ok, o que é isto, Dynamic Data Masking? E porquê é que surgiu o Dynamic Data Masking? Olha, Dynamic Data Masking surgiu por uma necessidade do mercado e também por alguns reguladores internacionais, alguns standards ISO de plataforma online, que precisavam de alguma forma conseguir ocultar a informação de uma forma simples. E eu acho que através desta nova feature, a partir desta nova feature, o SQL Server dá-nos essa flexibilidade. Ou seja, nós desta forma temos uma simples maneira de conseguir fazer um override dos valores que estamos a obter da base de dados, ou seja, os valores que são armazenados de uma forma natural, mas depois existe um replacement que é feito ao nível do result set das queries sobre o Dynamic Data Masking. Okay? E no fundo, ou seja, não existe muita ciência para explicar o que é Dynamic Data Masking. No fundo, é apenas, único e simplesmente, um replacement de valores. Okay? É um replacement normal de valores, ou seja, nós vamos dizer que queremos ocultar, vamos dizer que queremos utilizar um determinado standard ou um determinado formato para ocultar aqueles dados e ele vai fazer o replacement na altura de nos enviar o result set para o lado do utilizador, para o lado do cliente, vai nos dar com as ditas máscaras que a gente necessita. Agora vou-vos então apresentar aqui uma pequena demo sobre Dynamic Data Masking. Deixem-me só conectar. Ok. Ok. Só um minutinho mesmo. Já ligar aqui o Management Studio. Já podemos ligar também com o Visual Studio. Só um minuto, por favor. Peço desculpa pela demora.
Ok. Ok. Isto. Ok, cá está então. Vou então alguns exercícios que eu tenho feito em cima de Dynamic Data Masking. Vamos carregar só as demos. Ora bem, cá. Ok, vamos ver então. Ok. Ok. Ora bem, para vos explicar, isto será trace flag, então vou utilizar por default já bem enable Dynamic Data Masking. Para desabilitar, basta correr a trace flag que é colocada por parte da Microsoft no portal da MSCN. Ok? Agora, neste momento, o que é que eu vou fazer então? Vamos utilizar então aqui uma base de dados que eu tenho aqui colocada, que é a nossa velhinha e conhecida Advent Works. Vou criar aqui uma tabela muito simples. Espero que toda a gente consiga ver. Esta coisa aqui do Visual Studio é que não vai com nada. Ok. Tentar ver se ele carrega. Ok, prontos. E então vou criar uma tabela simples em que o que consiste esta tabela é apenas para mostrar alguns exemplos sobre Dynamic Data Masking. Vou utilizar um método partial. O que é que faz, ou a função partial, o que é que faz no fundo a função partial? A partial, nós indicamos qual é o delimitador no início e o delimitador do fim, ou seja, o número de caracteres que a gente pretende ver no início e no fim. Se o número ou o comprimento de string realmente a gente tiver em termos de caracteres, corresponder ao número de cardinais que a gente tem no meio, neste caso 4, 5, que é um valor inicial, mais 2, 6 e 7, no final ele vai-nos apresentar tal e qual como está, ou seja, vai-nos apresentar o primeiro caractere da string, todos os outros consequentes vai-nos mostrar como cardinais e os dois últimos vai-nos mostrar também como se fosse o valor armazenado na base de dados. Ok? O default, no caso da função default, o que ele faz é uma substituição, ou seja, se for números, substituir por zero, se for datas, atribui uma data de 1990, se não estou em erro, e se for strings, vai substituindo por xxx poliforme. Ok? Aqui estou a dar também a função de email, que no fundo mostra-nos o domínio, mostra-nos o arroba e mostra-nos algumas partes, se a gente quiser, do início do e-mail. E prontos, ok? Vamos então criar aqui a nossa tabelinha. Ok? Já. Ok? Está criada. E agora vamos fazer aqui uma série de inserts. São alguns inserts simples, apenas de dados nesta tabela. Ok? 4 linhas inseridas. Ok? E agora vamos começar a mostrar então aqui os resultados. Ok? Eu vou tentar pôr isto aqui maior. Não sei se vocês conseguem ver. Ok? Neste momento temos. Neste momento eu estou com permissões para ver, ou seja, o DB Owner tem permissões de uma forma restrita para ver todos os dados, consigo ver todos os dados tal e qual como foram inseridos na tabela, ou seja, não está a ocultar nada do momento. Até agora, tudo correto. Agora, diminuir isto aqui. Isto, ok.
E agora vou criar aqui então uns userzinhos e vamos então fazer testes com estes users e criar aqui mais alguns para fazer aqui uns testezinhos então e para ocultar os dados. Okay. Temos que dar permissões pelo menos para fazer reading. Ok, e agora vamos então utilizar AdventWorks e vamos então fazer como se fôssemos o user1. Ok? Fazendo como user1, nós agora no momento já podemos ver que realmente temos o primeiro nome, tal e qual como foi metido cá em cima. O primeiro nome, ou seja, como o nome que ele está a fazer é fazer o replace do valor do main por número de caracteres que a gente cá colocou no início e no fim deixa os dois caracteres originais. No caso do nome ser, neste caso estamos a falar do nome ser pequeno, que é Rui, só tem 3 caracteres, e ele não vai mostrar o inicial porque ele não vai fazer replace a esse nível, ou seja, ele chega lá, são 3 caracteres e ele não consegue substituir por número de caracteres que a gente definiu, ok? Todos os outros, ele mostra o resto, mesmo não tendo o número de caracteres, ele mostra o resto porque não compromete pelo número, ou seja, pelo tamanho total, ou pelo length total da string, ok? Pronto. Em relação à função do contact number, que são apenas números que a gente está cá a colocar, como estamos a fazer um parcel em cima dele, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, ou seja, é uma função default, e ele chega aqui, é um varchar, ele vai chegar aqui e vai substituir tudo por xxxx, ok? É a função default sobre componentes do tipo string, ok? Na parte de email, lá está, mostra o primeiro caractere, mostra o arroba e o domínio do próprio e-mail. No caso de ser então uma função partial em cima do varchar, estamos aqui a mudar o número de elementos que estamos a mostrar ao utilizador final, ao cliente, que estamos a mostrar 3 elementos, mais 2 elementos no fim e todo o resto do valor é substituído por asterisco. Nem chega a ser por cardinal, nem por x, é por asterisco. Ou seja, toda a parte de replacement da string pode ser configurada por nós. Okay? No caso, o salário que temos do tipo money, ele substitui tudo por 000. No caso de inteiros, ele vai fazer a mesma coisa, vai substituir tudo por 000. E o birth date, como de igual forma está escondida por um valor default, está ocultado de uma forma default, ele está a substituir tudo por 1900-0101. Okay? É o valor por default. Okay? O IBAN, que é o número de identificação bancária, ele basicamente está a fazer replacement, estamos a dizer que não queremos que ele mostre qualquer dígito ou qualquer caractere da string e ele oculta obrigatoriamente todos os caracteres. Okay? E mostra-nos como se fosse, mesmo ele sendo maiores ou não, ele mostra-nos sempre com o número de elementos que a gente define dentro das aspas. Okay? Agora, continuando, uma série de testes que tenho feito em cima disto, ou seja, o que antigamente acontecia com muita frequência em cima da Dynamic Data Masking, hoje em dia já não acontece, ou seja, basicamente, se a gente efetuar um cast, ele consegue executar perfeitamente o cast e mostrar os dados ocultos como deve fazer, ok? Ou seja, mesmo a gente fazendo um cast sobre o first name, ele vai nos mostrar exatamente o first name como deve mostrar, ou seja, com os dados ocultos. Ok? Anteriormente isto não funcionava desta forma, bastava fazer um cast que era o suficiente para mostrar os dados. Ok? Agora vamos tentar fazer aqui, vamos criar uma variável no varchar, vamos tentar fazer o assignment dessa variável com o valor de um first name que está oculto ao utilizador e vamos fazer o select sobre aquela variável. E o resultado é o expectável, ou seja, neste momento ele já consegue ocultar e assignar o valor que está associado a toda a string e o que está guardado na base de dados, ok?
sendo um utilizador que não tem permissões para ver os dados. Aqui vamos fazer uma pequena demonstração que, concatenando strings ou fazendo algumas operações de cálculo em cima de Dynamic Data Masking, em cima de tabelas com Dynamic Data Masking, o que a gente consegue obter é exatamente aquilo que é expectável, ou seja, temos sempre, independentemente do tipo de operação que a gente tem, vamos ter o valor todo ele oculto se o utilizador não tiver permissões, ok? Agora aqui vamos fazer uma outra demozinha, que vamos criar uma tabelazinha auxiliar. Nessa tabelazinha auxiliar vamos meter lá um valor, ok? Deixa eu meter aqui um valor. E agora vamos fazer aqui um select, fazendo um subselect aqui no interior, para buscar um valor, para buscar o primeiro valor, ou seja, eu tenho permissões, ele vai ter que dar o valor todo visível, ok? Ou seja, este é o expectável. Agora fazendo o mesmo com um user que não tem permissões, ele vai ocultar os dados, ok? Agora, neste momento, vou criar aqui, vou dar permissões ao mesmo user para fazer alterações no schema, ok? E agora vamos criar aqui então uma tabela, fazer um select into sobre os dados, ou seja, sobre a tabela que a gente tem os dados, e vamos ver como é que ele se comporta. Ou seja, neste momento, mesmo a execução efetuando e criando uma nova tabela, neste momento já temos os dados completamente ocultos, já foram todos eles. Este era um. Ivan? Ivan, não estou a ouvir. Ivan? Ivan, não estou a ouvir. Ivan? Não estou a ouvir, Ivan. Ivan? Pedimos desculpa, parece que está a haver aqui um problema com a ligação. O Ivan está a tentar resolver a situação. Vamos só aguardar uns segundinhos. Ivan? Sim, sim. Já estamos a ouvir. Sim. Ok, Poeiros, deve ter sido alguma coisa na rede que fez com que eu perdesse a conexão. Peço desculpa, vou então continuar. Ok. Acho que. Pronto, ok. Ficamos então nesta parte, ou seja, neste momento já conseguimos fazer este tipo de operações, em cima mesmo criando tabelas
através de Selecting Tools, não existe qualquer tipo de problema com Dynamic Data Masking. Eu acredito até que isto será uma das funcionalidades que as pessoas mais utilizarão no futuro. Ok? Agora, utilizando o Temp Tables, é a mesma história. Neste momento está bastante estável, ou seja, nós criando uma temporária através do Selecting Tool, metendo na TempDB estes mesmos dados e fazendo um select em cima da tabela temporária, vamos ter o resultado expectável, que é basicamente os dados escondidos mascarados. Okay? Agora, esta é a forma que a gente tem neste momento para adicionar, e acredito que seja fixa daqui para a frente, já estamos no CTP 3.0, para a gente fazer um alter column, ou seja, chegando aqui e adicionar uma nova coluna, ou seja, uma nova função ou uma coluna que já existe. Basicamente fazemos um alter column normal e fazemos o add mask, dizemos a função que queremos, a configuração da função que pretendemos, se é 3x, se é 3 cardinais, 3 asteriscos, não interessa, é um bocado irrelevante isso. A gente seleciona, faz o alter column, sempre que um utilizador que não tenha permissões vá ler aquela coluna, basicamente fizemos ao last name, o last name vai ficar com a configuração que a gente pretendeu. 2 caracteres do início, todo o resto escondido, ok? Não temos temos 0 configurados à direita. Ok? Prontos. Agora, em termos de fazer o drop dessa mesma column, ou da máscara na coluna, o que vamos fazer, basta fazer um alter column também e fazer o drop da máscara. A partir deste momento, se fizermos outra vez o execute, mesmo um utilizador que não tenha permissões de leitura, mas a máscara já não existe, o que vamos ter é o last name pelo visível, ok? Ok, agora vamos fazer aqui só alguns samples que eu tenho feito sobre tabelas fazendo joins de valores que estão ocultos, ok? Ou então criar aqui uma tabela simples, uma tabela 1, chama-lhe tabela 1, com um valor inteiro e que este valor inteiro é masked, ok? E é identity, ou seja, não existe qualquer restrição para a gente criar um valor e dizer a ele que é identity, um valor inteiro, que é identity e que está oculto, ok? Por isso, vamos criar. Ok, ele está a dizer que já existe, é provável que já exista. Deixa-me só fazer aqui uma questão. Ok. Ok. Então vamos já criar. Neste momento já criamos a tabela 1. A tabela 2 que é exatamente igual, apenas tem um nome diferente. Vamos fazer um insert em cada uma delas. Okay? Sendo o identity o primeiro valor, não precisamos, ele vai incrementar. E vamos meter 2 valores lá. Os 2 valores são 2 stringzinhas compostas por 4 A's e 4 B's cada uma delas. Ok? Ok? Temos 4 linhas no total, 2 em cada. Agora, vamos meter aqui. Vamos meter então o valor AA, BBB. Neste caso, vamos meter uma string vazia e um nulo. Fazendo o select às duas tabelas, vamos ter então, eu vou tentar subir aqui o result set, e vamos ter então aqui os valores que a gente inseriu, mais as colunas identity direitinhas. Isto porque eu tenho permissões para ver os dados. Se fizer o mesmo em cima disto, com um utilizador que não tem permissões para ver dados ocultos, o que vai acontecer é que vamos ver os dados ocultos. No valor nulo, ele vai mostrar sempre nulo. Okay? É um valor nulo. E agora, vamos fazer aqui algumas operações de aritméticas, tipo somatórios, e vamos fazer aí uns cantos, e vamos ver como é que se comporta então aqui, mesmo com, neste caso, mesmo com um grupo by, ok? E vamos fazer um canto também sobre aquilo com um like. Vamos ver como é que ele se comporta. Ou seja, no caso do... estamos neste momento a ver, ele não está como user. Eu quero que ele faça como user. Peço perdão, mas isto aqui o ecrã é um bocado pequeno. Ok, vou
Ocultar, ok. Fazendo com o user1 e fazendo inner join com valores que estão dados como ocultos, ou seja, ao nível do motor de bases de dados, os dados não estão ocultos. O que vai estar oculto é ao nível do Visual Set, quando a gente faz um site sobre o motor de bases de dados. Ou seja, ele consegue perfeitamente fazer operações de join, de produto cartesiano, ou então operações de igualdade. Se fizermos um like, ele vai nos devolver, ou seja, se a gente, embora isto seja uma falha, ou posso considerar alguma falha de segurança, não é? Fazendo um like em cima de um caractere, um wildcard, como um wildcard ele vai nos dizer que existe lá um valor pelo menos com 1, ok? Estamos a ir a uma tabela e estamos a ir buscar o valor que tem 1, nós geralmente só temos lá um valor que começa por A. Fazendo agora isto aqui, será o resultado normal, tendo permissões como deve a owner, ou seja, vamos ter o resultado todo final, ok? Prontos. Em termos para a gente ocultar ou permitir visualizar o utilizador 1, podemos fazer um grant unmask e neste momento, se a gente correr isto e então executamos como utilizador 1, ele vai conseguir ver todos os dados. Okay? Basta apenas usar o unmask. Quando queremos tirar as permissões ao utilizador para que ele passe a ver dados ocultos, basta a gente tirar então o unmask e fazer o revoke da função mask. Okay? E a partir desse momento, se a gente executar, vai outra vez voltar ao início, ou seja, vamos voltar outra vez a ter dados ocultos do utilizador. Ok? Aqui são algumas DMVs que a gente tem para verificar. Neste momento estamos a ver todas as colunas e em que tabelas estão essas colunas que estão e quais são os métodos ou as funções que a gente tem neste momento implementados sobre essas mesmas colunas. Ok? E aqui é uma DMV também que surgiu com Dynamic Data Masking, que apenas nos vai dando todas as características da função implementada sobre as colunas. Ok? E pronto, Dynamic Data Masking a nível de configuração de on-premise, de produto on-premise, é isto, não há muito mais a dizer sobre isto. É uma funcionalidade que já está ao maduro, na minha perspectiva, começou por estar muito aquém das expectativas, mas neste momento está bastante maduro. A nível de Azure, e agora se eu tiver aqui então, vamos aqui à minha base de dados no Azure, e chegando aqui, auditoria segurança, não queria perder muito tempo com o Azure, basta-nos fazer enable, fazer save. Temos aqui a opção para ativar o Dynamic Data Mask, fazemos o enable, fazer o save e assim que tudo estiver feito, basta a gente então criar, temos aqui os users que vão ter permissão, ok? Ou seja, são users que se vão conectar ao motor de base de dados no Azure e que vão ter permissões e que vão ser excluídos das máscaras que a gente vai criar sobre o Azure, ok? Basta a gente fazer o save e adicionar uma máscara, podemos já adicionar aqui uma máscara. Aqui basicamente ele dá o nome da máscara automaticamente, consoante a gente vai mudando. Neste momento vamos mudar o schema que nós temos durante o Works, também aqui no Azure, ao Sales, ao schema Sales, e ele vai mudar o nome automaticamente. Vamos mudar um campo, vamos meter aqui então a tabela Products, ok? Vamos meter aqui o Products, vamos aqui só arranjar aqui pode ser Product Number, ok? E ele vai nos dar as opções que a gente tem em termos de escolhas, consoante o tipo de dados que tenho, ou seja, consoante o tipo de dados que está aquela coluna, aqui a configuração do Azure permite-nos, vai-nos dar só as hipóteses, ou seja, como isto trata-se de um nvarchar, o number já não podemos utilizar, ou seja,
um método number não está disponível, ok? Consoante a gente for mudando, ou seja, neste caso não é varchar, que basicamente também o number não tem, se a gente mudar para um inteiro que esteja aqui, já vamos ter o number disponível e todos os outros praticamente ocultos, ok? Ou seja, esta flexibilidade é muito boa em nível de Azure, ok? E tem uma interface até bastante aceitável. A gente fazendo isto, basicamente, ele vai chegar aqui, podemos pôr aqui Credit Card, vamos pôr aqui um default value, tanto faz, ok? Ok, é só fazer save e ele, estando com o user ali, podemos então vir ao nosso Management Studio e então aqui, sobre este aqui, fazer uma nova query. Deixa-me só ver, tenho um user 1. Ok, e agora podemos fazer então um select sobre os dados, ok? A tabela, se não estou em erro, era a nossa Sales Alter Product, ok? Ou seja, se executarmos, deixa-me só fazer aqui uma coisa, por favor. Eu tinha. Ok. A sintaxe que está mal. Ok. Ok. Fazendo isto então, já devemos ter os nossos resultados. Ele devia nos estar ocultos. Provavelmente não temos o user aqui. Provavelmente não temos. Deixa-me ver se ele já ativou. Ele não guardou. Deu um erro. Então, só fazer refresh a página. Isto deve ter sido por eu ter perdido um bocado a conexão. Ok? Vamos só verificar. Exatamente, eu perdi a conexão, ele desativa o motor. Ok? Vamos fazer então aqui. Vamos pôr então aqui o utilizador. Vamos adicionar também uma máscara. Vamos então ao Sales. Vamos meter sobre a tabela Products e Product Number e vamos pôr o Default. Ok? E agora vamos fazer Save então. Uma coisa está aqui a passar, ele não está a gostar. Ok. Vou fazer então outra vez, ele está a dar erro aqui. Desculpa. Vamos então à última tentativa que eu tenho que vos falar ainda. Eu não quero Product ID, quero Product Number. Ok.
20 minutos. Voltou a dar ele, deixa-me só ver. Ok, deve ser com um utilizador que não está a dar aqui bem, ok. No fundo ele consegue organizar muito bem isso, eu vou passar à etapa seguinte, senão não vou ter tempo de vos demonstrar tudo, ok? Vou passar então para os slides. Ou seja, então, de Dynamic Data Masking, temos algumas limitações neste momento, em que neste momento não conseguimos utilizar Dynamic Data Masking em Encrypted Columns, que vamos falar já daqui a pouco tempo, File Stream e Column Sets, ok? Ok, Row Level Security. De uma forma simples, Row Level Security se pode chamar, de certa forma, uma feature de segurança. É uma feature que nos permite fazer, através de uma função, que nos permite fazer uma seletividade aos dados que queremos dar no result set ao utilizador. Consoante o acesso que a gente queira dar a um utilizador, podemos implementar regras de negócio a nível de uma função, de uma table value function, e então dar o resultado que o utilizador pretende ver poderá ser ocultado, ou seja, poderemos ocultar consoante o nível de permissões que queremos, segundo um predicado que a gente associa aqui. Okay? A grande vantagem de Row Level Security é a facilidade de implementação, ou seja, se tivermos uma aplicação, conseguimos praticamente sem, eu diria mesmo até sem quase nenhuma alteração à aplicação, conseguimos ocultar dados se realmente pretendemos ocultar os mesmos consoante o utilizador. Com poucas modificações que fazemos numa aplicação, conseguimos ter algum tipo de filtro em cima dos dados. Ok? Existem dois tipos de predicates ou predicados, são os filter, e em versão beta, atualmente no 3.0, já começam os block predicates. Ok? Os filters são essencialmente operações de leitura, select, updates, deletes. Os blocos é a nível da escrita, em que a gente depois tem que dizer se temos after o insert, o after update, ou before update, ou before delete, ok? Existem alguns caveats sobre isto, sendo DB owner o utilizador apenas vai ver os dados para qual estão definidos, e atualmente a function felizmente já não precisa ser schema bound, mas a Microsoft continua a dizer que é boa prática fazer schema bounding das funções, ok? Aqui, do Security Policy, basicamente é um contentor, um agregador de predicates que a gente cria dentro de uma base de dados. E agora, então, vou-vos mostrar então aqui, fechar esta, e vamos então aqui ver Row Level Security. Vou só executar que este faz o drop de tudo, e agora então vou abrir. Ok. Basicamente aqui vou criar então os utilizadores, normal, apenas para utilizar. Ok. Isto são apenas users, para fazer aqui query. E agora, associar os mesmos os users a uma base de dados e dar as roles necessárias. Estamos a dar neste momento ao user 1 permissões para ele fazer de escrita e de leitura. Ok? E agora vamos fazer o mesmo ao user 2. Ok? Prontos. Vou puxar um bocadinho mais para baixo. Agora vamos criar então aqui. Vamos então criar aqui então uma pequena tabela de salários em que vamos pôr o nome, o salário da pessoa, ok? E desta tabela então vamos fazer o seguinte, vamos meter alguns dados
Vamos meter alguns dados aqui nesta tabela, que são estes aqui, e vamos fazer algumas queries em cima. Ok. Vamos criar aqui, então, vamos criar aqui um esquema novo, boa prática da Microsoft, que nos indica, criem sempre um esquema novo para vocês associarem as vossas security policies. Ok? E vamos então criar a nossa function. Como vocês repararam, estou a pôr um nome e um valor associado a um salário, ok? Isto é só para demo. E aqui na nossa função que vou criar, que é uma ITV, uma Inline Table Value Function, que está schema bound, aqui deve ser, não tem de ser, deve ser, pode não ser atualmente, e basicamente estou a fazer um select e a devolver, se for o user 1, então vai ter permissões de ver o salário em que salários que sejam menores ou igual a 1000, neste caso, euros, ok? E a mesma coisa para o user 2, que pode ver salários que sejam menores ou igual a 1500. Se for o administrador, então, vou dar permissões, todas e mais algumas, para conseguir ver todos os salários, ok? Vamos então criar a nossa função. Vamos criar aqui a nossa função, então. E agora, então, vou criar aqui a nossa Security Policy. E aqui na Security Policy, como eu disse, é um contentor, um agregador de predicados. Podemos pôr aqui quantos predicados a gente quiser, mas atenção, não podemos acrescentar predicados que se sobreponham a outros, senão então vamos ter resultados inesperados, ok? Basicamente estou a adicionar um filter predicate para selects e nomeadamente para updates ou deletes. E o que vamos fazer então é adicionar esse mesmo predicado, apontar para a função e para a tabela em questão, ok? Vamos então executar isso. E agora vamos executar então como se fosse, ou seja, fazendo aqui um select com o user 1 e com o user 2. Vamos então ter aqui o que dizia que se fosse o user 1 que iria mostrar dados em que fossem maiores ou menores ou igual a 1000 euros, ok? Temos dois users que têm salários de 900 euros, ok? E neste caso, o outro, nós estamos a dizer que pode ser maior ou igual a 1500, ou seja, neste momento ele está a ver todos os valores que sejam maior ou igual a 1500, o user 2. Se eu fizer um select eu, que estou na função para permissões, vou conseguir ver salários de 1600 euros, ok? Portanto, no fundo, Rollable Security funciona a este nível, ou seja, existe um predicado, esse predicado faz o filtro, faz a verificação vai verificar se é o user em questão, se for o user e tem permissões para ver aquele tipo de salários, então dá permissões. Caso contrário, oculta esses dados. Ou seja, é um bocado transparente ao utilizador final. Agora vou tentar fazer um update através do user 1, que só tem permissões para salários menores ou igual a 1000 euros. Vou fazer um update em que vou dizer em que os salários vão ser todos, vou fazer o set dos salários todos, vou fazer o set do salário para 1000, onde os salários forem maiores do que 1000, ok? E ele vai falhar, obviamente, ou seja, ele não vai afetar nenhuma porque ele não tem permissões para aceder a salários maiores de 1000, ok? Se fizer, neste caso, que tenho um salário que é 750, que está aqui em cima, que está alguns por aqui, que seja maior de 750, desculpem. Ok. Deixa-me só situar onde é que eu estava. Ok, aqui. Vou fazer o set 750, onde o salário for igual a 900. Ok? Então vamos lá. E agora neste momento ele já vai afetar pelo menos 2 utilizadores. Ok? 2 utilizadores. Agora, fazendo um insert, ele vai fazer o insert sem qualquer tipo de problema. Não tem problemas nenhums em termos de inserts. Vai aceitar qualquer tipo de insert, a não ser que vocês façam um bloco predicate. Ok? E aqui um delete ele vai aplicar as mesmas regras, ou seja, ele não tem permissões para maiores de 1000 e ele não permite. Se eu tentar fazer
então um para menor de 900 e ele vai deixar efetuar, ok? Basicamente aqui vou apenas fazer a execução. A única coisa que aqui me transtorna um bocado é que pessoas que têm permissões para ver planos de execução vai conseguir ver toda a expressão e todas as restrições que a gente definir, ok? Isto para mim já não me agrada muito ter esta informação. Eu acho que é demasiada informação que a Microsoft está neste momento a colocar no plano de execução, ok? Aqui é para a gente ativar ou desativar a policy e tenham atenção a isto, muita atenção a isto, porque a partir daí a gente pode filtrar ou não os dados. Se ela estiver desativa, ela fica, vamos conseguir fazer select sobre os dados todos. Se ela estiver ativa, então só aqueles consoante o predicado, ok? Ivan, 10 minutos. Ok, 10 minutinhos. Vou despachar então isto o mais rápido que posso. Só para terminar então, vou-vos fazer aqui, vou-vos fazer só aqui uma overview sobre algumas limitações. DBCC show statistics. Correndo este comando DBCC, conseguimos visualizar ainda assim a quantidade de dados que temos para um determinado valor. File streams, polybases, memory optimized tables também. Tem uma limitação que obrigatoriamente temos que pôr native compilation. Index views, change data caps, change tracking e partition views também são tudo limitações que esta tecnologia tem atualmente. Always encrypted. Always encrypted, de uma forma rápida, é uma tecnologia que, juntamente com o client driver do ADO.NET, conseguimos encriptar dados e passar dados de aplicações para a base de dados encriptados de uma forma também, eu diria que também é simples. Existem algumas aplicações, nomeadamente que usam o Entity Framework, etc., que têm que ser alterados, mas se a gente utilizar SQL Commands e parâmetros, podemos utilizar esta tecnologia que, na minha perspectiva, é bastante poderosa e tem muito por onde crescer. Existem dois tipos de encriptação, determinístico e randomized. O determinístico permite desta forma a gente fazer joins ou fazer distintos em cima de campos que tenham este tipo de encriptação. Randomized não nos permite. Não nos permite, é um algoritmo diferente, não nos permite fazer joins e etc. em cima de este tipo de colunas, ok? Colon Master Keys são chaves usadas para encriptar as Colon Encryption Keys e as Colon Encryption Keys são as chaves que visam encriptar os dados de uma determinada coluna numa determinada tabela. Ok, como é que isto funciona então? Isto funciona da seguinte forma: passamos um comando, esse comando tem que ser por parâmetros, mandamos os dados, esses dados vão chegar, vai existir um pedido do próprio ADO.NET desses parâmetros ao outro lado, ou seja, ao lado da base de dados, que vai dar informação de qual vai ser o tipo de encriptação que a coluna tem, qual é o caminho da master key e por aí fora. Ele vai buscar ao caminho da master key, vai buscar a informação da master key, vai cacheá-la no próprio driver da ADO e vai fazer a encriptação e vai passar os dados para o SQL já encriptados, ok? Agora, vou-vos mostrar então aqui rapidamente, que eu tenho muito pouco tempo. Ora, de uma forma então rápida, vou só então... Ok. Vamos então buscar aqui a nossa demo. Ora bem, aqui está ela. Ok, vamos então criar aqui. Ok, já sei. Tenho aqui atualmente já criado. Ou seja, nós aqui na AdventureWorks, neste momento temos aqui todas. Temos uma tab só para Always Encrypted. Temos as nossas Colon Master Keys, temos as nossas Colon Encryption Keys. Eu estou com sessão, só fazer aqui o delete. Ok. Porquê?
temos que ir aqui na nossa tabela então e fazer aqui o drop, portanto desta, ok? E então vamos já fazer o drop da nossa coluna aqui, ok? E agora já podemos fazer, ok? Vamos então correr este comando, vamos criar a nossa column master key, vamos dizer o caminho onde queremos guardar. Podem fazer isto por wizard. Temos aqui a nossa column encryption key, ok? Que também é a mesma coisa, vamos dizer o tipo de algoritmo é que é. Neste momento só podemos utilizar este. E agora, então, vamos passar a criar a nossa tabela. Vamos criar a nossa tabela, vamos dizer que o algoritmo é o IS256, que é randomizer no caso do birth date, ok? E no caso da coluna SS, ou seja, Segurança Social, vamos dizer que vamos encriptar com um determinístico, ok? Ok, vamos já criar então. Ok, e agora vamos então ao nosso Visual Studio. Eu tenho aqui uma pequena aplicação em que eu já estou a passar basicamente essa informação, ok? Vou já pôr a correr a aplicação. Tem que ter o ADO, a Framework 4.6 para conseguirem testar isto. Ok, já está a iniciar. Só um minutinho. Ok, pronto. Neste momento ele já inseriu alguns dados na BD, meteu aqui alguns dados. Se formos neste momento à BD e fizermos um select sobre a tabela, vamos ter então o SS com o algoritmo determinístico e vamos ter o birth date com o algoritmo randomizer, ok? Fazendo um teste, um simples teste, fazendo um select into, ok? Ele vai fazendo na mesma, ou seja, ele consegue neste momento fazer o insert daqueles valores, mas os valores vão estar encriptados de igual forma. Fazendo um inner join, conseguimos fazer então o dito inner join através de campos determinísticos, ok? Em que o algoritmo seja determinístico, ou seja, através da SS não temos problema nenhum que é determinístico. Se for o randomizer, neste momento ele vai fazer um rise de um erro, ok? Aqui é só alguns testes que eu tenho feito a título pessoal sobre Always Encrypted e verificar que os dados vão sempre. Ele consegue fazer distintos em cima de determinístico, ou seja, não encontrei qualquer tipo de problema. Mesmo com o AX, ele sendo neste caso, não sendo, mesmo sendo determinístico com o AX, ele não vai funcionar. Ok? Prontos, e dou por terminado. Agora gostava de saber se existe alguma pergunta. Sim, temos aqui duas perguntas e um pedido. O pedido era Então. para mostrares aí os teus contactos, que há aqui pessoas que gostavam de te pedir os scripts que utilizaste. Ok. E as perguntas, são duas perguntas do Nico. Ele queria saber se é possível utilizar o data masking em tabelas temporárias e se é possível mudar o caractere que aparece, em vez de aparecer o X, aparecer, por exemplo, um Z ou um outro. Sim. Isso é possível. E em tabelas temporárias, eu na minha demo, eu utilizei com tabelas temporárias, mas utilizando o Select into, ou seja, de uma tabela que já existe. Nativamente, ou seja, criando nativamente nas temp tables, eu acho que não permite. Não tenho 100% de certeza, mas acho que não permite. Ok? Mas em relação à alteração de valores, não há problema nenhum. Se me quiserem contactar, os scripts eu posso fornecer, não tem problema nenhum. Se me quiserem contactar, eu forneço o meu contacto. E está aqui nos meus slides, eu posso acrescentar todos o resto. Neste momento vocês podem, ou através do Facebook, ou através do LinkedIn, ou até do Twitter, contactar-me, ok? Não há problema nenhum, eu respondo sempre a toda a gente.
Não sei se existe mais alguma questão, Vitor, para além dessas duas, entretanto. Não, não. Ok. Não? Desculpem lá os problemas técnicos, que caiu mesmo a ligação, já foi informado que caiu mesmo aqui a ligação. Pá, espero que tenham gostado. Se quiserem dar algum feedback, força, eu agradeço o feedback. Ok. Nós agradecemos aqui a tua participação e a tua disponibilidade e a participação de todas as pessoas. E não se esqueçam de preencher o questionário no final para ficarem habilitados a um prémio no final do evento do dia de hoje. Muito obrigado. Está agora a começar a sessão do DENS. Quem quiser pode ir assistir. E mais uma vez, Ivan, muito obrigado pela sessão. Obrigado por tudo. Tá, felicidades para o Vitor Chata. Tchau. Obrigado.